O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. De acordo com um estudo recente realizado por pesquisadores da área de arquitetura e urbanismo da Unicamp, a velocidade de contaminação do coronavírus pode variar de acordo com o tipo de urbanização de cada cidade, ou seja, a forma com que cada uma funciona. Nós conversamos sobre esse assunto no Liberal no Ar com a Gabriela Celani, professora titular de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas. Ela falou com a Thalita Bristotti e o Leonardo Oliveira. Muito bom dia, Gabriela. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Leonardo. E nós é que agradecemos da Unicamp, para poder ter esse espaço para conversar com a população. Gabriela, justamente, bom dia, primeiramente, explica para a população se existe de fato essa relação entre uma urbanização, uma cidade que tem uma grande densidade de população, com a questão do contágio do coronavírus. Cidades grandes, com muita gente, por exemplo, a cidade de São Paulo, de fato, o contágio é maior porque tem mais pessoas na rua? Thalita, realmente as pessoas tendem a achar que se uma cidade é mais densa, o contágio é maior. Mas, na verdade, as cidades, conforme elas vão crescendo, tem dois caminhos que elas podem seguir, Algumas cidades, quando crescem, elas mantêm todo um centro, assim, que é muito mais ativo do que o resto da cidade, porque é onde se concentra o comércio e o trabalho. Aí, o que acontece? As pessoas que moram na periferia, mesmo morando em áreas com menos densidade, com mais contato com a natureza, elas acabam tendo que se deslocar sempre para o mesmo lugar, todas para o mesmo centro, e lá é onde ocorre essa dispersão maior do vírus. Enquanto que as cidades que crescem e acabam criando múltiplas centralidades, com maior independência, com um comércio próprio, com um comércio local mais fortalecido e também com áreas de trabalho espalhadas pela cidade inteira, elas dependem menos do centro. Então, num momento como esse, é possível que elas circulem apenas no seu bairro, porque ele tem uma certa independência. E isso evita que essa contaminação se dê de bairro para bairro. Os especialistas, que vêm dando entrevistas, os infectologistas, falam que no interior se existe uma falsa sensação de segurança. E é justamente por isso, pelo que você explicou, porque, por exemplo, aqui em Americana a gente tem um grande centro comercial no centro da cidade. Existem alguns centros comerciais nos bairros, mas o grande centro está, de fato, no centro da cidade. É justamente por isso que existe essa falsa sensação de segurança? Exatamente, é por isso mesmo, Thalita. E não é só a questão do comércio, é também onde as pessoas vão trabalhar, Porque daí elas acabam também, por exemplo, indo nos restaurantes, ao redor daquela área, mesmo que elas acabem usando o comércio, por exemplo, num shopping center, que não é necessariamente no centro da cidade, mas geralmente as áreas de trabalho estão concentradas numa região da cidade. E isso também acaba contribuindo para essa centralização, digamos, da dispersão do vírus. E o interessante, Gabriela, acho que mesmo em cidades de tamanho parecidos, como são os casos de Santa Bárbara e Americana, por exemplo, que estão na nossa região de cobertura, são perfis completamente diferentes. Por exemplo, a Americana tem um centro comercial muito forte e as pessoas vão até ele para comprar com muita frequência. Já em Santa Bárbara, a cidade tem dois grandes eixos, que é primeiro a região central, que é o modelo mais envelhecido de cidade, enquanto talvez a atividade comercial do município de Santa Bárbara é mais ativa na Zona Leste, que é uma região completamente diferente, onde ficam dois shoppings, onde também tem comércios que ficam abertos até horários mais estendidos. Então acho que, do ponto de vista também ali urbanístico dessas cidades, o número de pessoas não importa tanto, mas sim talvez o perfil da construção comercial delas, Isso, exatamente. O ponto de origem, de onde elas estão vindo e para onde elas vão voltar e podem estar levando um vírus, mas tudo isso, ele, na verdade, é resultado de uma visão ainda modernista do começo do século XX, de que as cidades deveriam ser setorizadas, Então, a maioria das cidades ainda apresenta um padrão, assim, de zoneamento, em que você tem zonas estritamente residenciais, zonas estritamente comerciais,
E as cidades mais avançadas, inclusive o próprio plano diretor da cidade de São Paulo, já está instituindo um mix de uso muito maior, né? Então eles estão incentivando que o trabalho, a habitação e o comércio se distribuam mais igualmente por toda a cidade. Porque isso também ajuda a evitar os deslocamentos, que é o que causa o trânsito, a sobrecarga no transporte público, tudo isso. Gabriela, agora também falando um pouquinho sobre a região metropolitana de Campinas, né? 20 cidades muito bem integradas, já existe ônibus saindo de Campinas, vindo para Americana, e ônibus de Americana saindo para Santa Bárbara, enfim. Em Campinas já existe um grande número de casos suspeitos, e ali Hortolândia e Sumaré, que são cidades grudadas em Campinas, né? Que se você não consegue nem ver muito onde acaba uma cidade e começa outra, já tem casos também um pouco mais casos suspeitos sendo investigados. Enquanto aqui em Americana e Santa Bárbara, que fica um pouco mais distante de Campinas, o número de casos suspeitos ainda não está tão alto. Como que esse fator regional também influencia na disseminação do vírus? Então, é que também a gente tem vários equipamentos públicos, como universidades, shopping center não é público, mas enfim, é coletivo, e hospitais, que atendem a região como um todo. Então, nesses pontos, tende a haver realmente uma circulação maior de pessoas da região. Como os shopping centers estão fechados, então aí isso diminui, mas a gente ainda tem setores que continuam trabalhando, principalmente os hospitais, porque também tem pessoas que trabalham, ou indústrias, né, que não pararam e que atraem pessoas que trabalham lá, que vêm de diferentes lugares. Então, assim, é impossível você parar completamente com essa transmissão, porque você tem setores da sociedade que precisam continuar. E na nossa região metropolitana a gente tem uma dependência muito grande entre essas cidades, e a gente tem muita gente que faz viagens todos os dias de um município ao outro, para esses trabalhos que são essenciais. Eu sei que você já entrou um pouco nesse assunto, mas até para reforçar, no seu ponto de vista, qual que seria o modelo de cidade ideal para uma situação como essa de coronavírus, em que o objetivo realmente é evitar ao máximo a disseminação, o contágio, o contato das pessoas também? Bom, em primeiro lugar, a gente teria que ter usos mais diversificados nos diferentes bairros, né? Então, evitar locais em que você obrigatoriamente tem que se deslocar para longe, para outros bairros, para atender suas necessidades diárias de comércio e, de preferência, que o trabalho também tivesse distribuído. Porque isso não ajudaria apenas a diminuir essa transmissão de vírus num momento como este, né? Porque num momento como esse você poderia parar algumas atividades que não são essenciais e você diminuiria muito essa circulação das pessoas. Mas isso também iria ajudar muito a diminuir a questão do trânsito, a questão da poluição atmosférica causada pelos automóveis, a questão das comorbidades, como, por exemplo, diabetes, tudo que é ligado ao sedentarismo por causa do uso do automóvel, né? Porque a gente vê que, no fundo, a população que está mais adoecida por causa desses problemas que são típicos da cidade grande, elas também são vítimas mais fáceis para uma situação como essa da epidemia que a gente está vivendo. E tem uma outra questão também, Gabriela, que é a seguinte, né? Antigamente, pelo menos até os anos 80, os anos 90, era muito comum cada 3, 4 ruas ter uma padaria, ter uma farmácia, e as pessoas se deslocavam de maneira mais curta, consumido naqueles comércios que eram mais informais, entre aspas. Hoje, pelo menos eu tenho percebido aqui em Santa Bárbara e Americana, uma procura muito grande das pessoas por serviços como redes de supermercados que são maiores, como, por exemplo, redes de fast food, ao invés de buscar aquela opção local que é o empresário regional, que é aquele cara que você conhece, que é da sua rua, muitas pessoas buscando grandes redes. Essa composição também do comércio de maneira mais moderna, acho que também influencia um pouco nisso também, né? Com certeza. Eu acho que, Leonardo, você tocou num ponto-chave, assim, porque a gente vê que em muitas cidades que estão mais avançadas do ponto de vista urbanístico, na verdade elas acabam voltando para esse modelo antigo de você ter o comércio do bairro em que você conhece o dono do estabelecimento. Num momento como este de crise,
ele também pode te ajudar, já separa os mantimentos, os alimentos que você gosta, que ele já te conhece. A entrega também feita no próprio bairro, ela é muito mais segura, né? Do que a pessoa também que é o entregador não fica circulando tanto. Então, eu acho que são esses valores, né, com relação ao comércio local, mais de bairro, que a gente via antigamente, que eles se mostram muito favoráveis para ajudar a evitar essa dispersão de vírus. Gabriela, muito se fala que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo completamente diferente do que a gente viveu até então, né? Você acha que essas questões urbanísticas devem entrar em pauta posteriormente, depois que essa pandemia acabar? Olha, eu tenho certeza que isso vai entrar em pauta, porque essas questões que a gente está conversando aqui já são questões que vêm sendo discutidas na área de urbanismo, mas toda tradição tem um certo tempo para ser rediscutida. Então, como a gente já vem há muito tempo com uma coisa que vem lá do século passado, do zoneamento, das áreas específicas da cidade para cada função, né, isso demora um tempo para que a sociedade assimile que não precisa mais ser assim, que as cidades estão crescendo, a gente tem outras tecnologias, outros tipos de transportes, já ficou provado que é importante a gente caminhar todo dia. Então, a gente está caminhando, eu acho, para um novo modelo de cidade, uma cidade mais distribuída, de uso mais misto. E eu acho que o que está acontecendo neste momento, na verdade, só vai contribuir para mostrar que isso é importante, repensar como que a gente planeja as cidades. Perfeito. Gabriela, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Estamos à disposição também de vocês para pautas futuras. Nós aqui agradecemos, Leonardo. Acho que em nome da Unicamp a gente realmente agradece por esse espaço que vocês oferecem para a gente. Obrigada, Thalita, também. Um abraço, Gabriela. Conversamos com a Gabriela Celani, que é professora titular de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, para falar sobre a urbanização e a pandemia do novo coronavírus.